Olá, hoje iremos apresentar a peça A Tempestade de Shakespeare. Esse trabalho é referente à disciplina de literatura inglesa drama. Temos como orientador o docente Elielso Benigno e teremos como palestrantes Leiliane Maria da Silva, Maria Joséane de Oliveira e Roberta Mariano. Bom, nós vamos dar início falando um pouco sobre a peça A Tempestade, que essa peça ela é uma peça de literatura de viagem de época, né? Essa tempestade, ela acontece perto do que hoje conhecemos como Bermudas. Na peça, essa ilha não tem esse nome. Há quem diga que essa peça foi a última que Shakespeare escreveu, mas há controvérsias. A peça é uma história de vingança, romance e magia. Essa história envolve uma usurpação do trono, né, que no caso o trono era de Próspero, e quem roubou foi seu irmão Antônio, com a ajuda do rei de Nápoles, o rei Alonso. Próspero, ele foi exilado, né, numa ilha, só que ele sobreviveu com sua filha Miranda, graças à ajuda de Gonçalo, que ao colocar ele na uma embarcação deu livros, mantimentos, comidas, e assim ele sobreviveu durante 12 anos até que essa tempestade aconteceu. E essa tempestade, ela foi fruto da obra de Próspero, juntamente com Ariel. Essa tempestade aconteceu quando o rei Alonso ele estava voltando do casamento da sua filha, né, com o príncipe de Túnez, na África, e aí caiu um raio furando a embarcação e ele foi naufragado. Na ilha, o Próspero assistia tudo do camarote com a filha dele, e a filha preocupada, porque sabia que tudo era armadilha e tudo era ação de Próspero junto com Ariel, pediu que o pai tivesse compaixão daqueles tripulantes, e ele acalmou a filha dizendo que ia ficar tudo bem, que ela não se preocupasse. Ariel, como era subordinado de Próspero, fez com que esse pessoal fosse ir na ilha, chegar na ilha. Só que eles não chegaram todo mundo junto. Cada um chegou em grupos separados. Só Ferdinand, que chegou sozinho e foi parar justamente próximo à caverna, onde Próspero com sua filha vivia. Que já era a intenção de Próspero, né? Juntar os dois. Então, lá onde estava o grupo que se encontrava Alonso, quando eles foram dormir, Antônio, juntamente com Sebastião, planejaram tomar novamente, né? A gente vai ter aí uma usurpação, dessa vez o trono de Alonso. Só porque Ariel chega na hora, faz com que um dos outros acordem, eles com as espadas na mão, fingem que estavam lutando com espíritos e tal, e aí Alonso não desconfia de nada. Em outra parte da ilha, a gente tem um bobo da corte, juntamente com Caliban, que é outro personagem, e outro. E aí eles já também planejam tomar o poder de Próspero, que Caliban coloca na mente dos dois que se eles conseguirem matar Próspero, Stefano vai conseguir reinar na ilha. Só porque tudo que acontecia naquela ilha, Próspero não estava ciente. Ele sabia de tudo por conta dos seus poderes mágicos adquiridos com a leitura. Então, Próspero, ele vai e consegue juntar todos, né? E aí, o rei Alonso, o Sebastião e o Antônio, eles ficam surpresos porque eles imaginavam que ele estivesse morto. Aí eu sei que o Próspero fala da traição que eles fizeram, eles pensam que eles vão ser super castigados por tudo que eles fizeram no passado, mas o Próspero, ele acaba perdoando, né, tudo o que eles fizeram no passado, ele acaba tendo compaixão. E aí
acontece o casamento entre os filhos dos dois, Miranda e Ferdinand, né? E, de certa maneira, os reinos, eles se unem. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre esse contexto histórico, né, de A Tempestade. A Tempestade, ela é escrita, digamos, inicialmente entre 1610, pois num período de festividade da corte, né, um período elizabetano, que, segundo alguns relatos, foi um período, esse período de 1610 a 1611, foi de relatos de grande festividade na corte da época. Não é à toa que A Tempestade é considerado como sendo, digamos, a última obra de Shakespeare. E, segundo alguns relatos, ele escreveu essa peça sozinho. E essa peça foi escrita para ser apresentado para a corte, apresentada para James I. E um ano depois dela ter sido apresentada para James I, ela foi novamente reapresentada no casamento de sua filha, Elizabeth Stuart, filha de James I. Em linhas gerais, como já foi dito, a peça, né, como foi falado por a Leiliane, a peça conta a história de quem? De Próspero. E olha a coincidência, Próspero foi quem? Foi um duque de Milão. Olha essa relação, né, com a nobreza. E dando continuidade ao que a Josiane estava falando, né, desse período elizabetano, a gente pode caracterizar também esse período como um período dourado, né, da história inglesa, né, porque é um período que foi uma época, né, em que corresponde ao ápice da Renascença inglesa, que faz florescer, né, que fez florescer a poesia, né, a literatura no país. E este período, ele também é um marco no crescimento do teatro, né, elizabetano, onde muitos dramaturgos, né, eles se consolidaram a sua carreira ali, e um deles, que é um dos principais, é Shakespeare, né, onde ele compôs muitas peças que rompiam com o estilo da Inglaterra naquele período. Outro, dando continuidade aqui a esse período elizabetano, e dando continuidade à fala aqui da Roberta, era um período, gente, o período elizabetano foi um período de grandes transformações políticas, sociais e culturais, que inauguraram, né, esse período histórico, conhecido também, gente, como a Idade Moderna, certo? Foi um momento em que o absolutismo ele estava se instaurando, né? Em que o Império e também outro detalhe, foi um período também que o Império Britânico se expandiu muito pelo mundo, né? E ele se expandiu em que sentido? Ele se expandiu nas artes, né? Na cultura e na filosofia também, né? E isso trouxe muitas discrepâncias para o povo, para a sociedade na época. Trouxe muitas reflexões também, né, sobre os seres humanos, né? Como é que é sobre as dualidades, né? Sobre essas facetas do ser humano. E outra coisa também que bem interessante
é que na monarquia absoluta as estratificações sociais eram bem definidas e eram hierarquizadas, né? O que é esse termo hierarquizadas? Quem é que manda, digamos assim? É como se fosse aquele topo da pirâmide, né? Quem é que estava no poder na época, né? Era quem? Era a corte, depois era a corte, vinha a igreja, que tinha um grande poder na época também, né? E esse período também foi um período de, digamos, esse período elisabetano, né, que foi quando a rainha Elizabeth assumiu seu trono, seu pai, de James I, é datado mais ou menos da época de 1533 a 1603. Quando ela assumiu o trono, Elizabeth assumiu o trono aos 25 anos de idade. E ela era uma rainha, gente, 25 anos de idade. Ela era uma rainha muito jovem, considerada muito inteligente e dominadora. E de grandes habilidades, né? Segundo os relatos históricos. Ela tinha muita habilidade política também. E, na época, ela encontrou muita resistência para reinar, né? Vocês imaginam, até hoje, por mais que a gente já esteja vivendo em pleno século XXI, quando nós temos uma mulher num cargo de poder, ainda causa estranheza, e vocês imaginem nessa época, né? Ela teve muita resistência por ela ser uma mulher, e com tantas habilidades, ser uma mulher, digamos, atemporal, uma feminista que estava acima de seu tempo, né? Aí ela encontrou resistência para reinar por ter nascido de um casamento que não era reconhecido pela Igreja Católica. E o período elisabetano também, gente, foi de grandes transformações para a Inglaterra, né? Porque nessa época a Inglaterra, ela atravessava um período de mudanças sociais e, e na, tanto transformar as mudanças sociais e também de mudanças na região rural, né? Havia muitos homens e mulheres que trabalhavam nas terras como os empregados ou diaristas. Na época, a população de Londres crescia rapidamente, né? E as construções se espalhavam pela região urbana. Foi quando começou essa migração, né, do povo do campo, digamos, migrando para a cidade, justamente porque a gente estava vivendo um período de muitas mudanças, né, e de crescimento. E na época, metade de toda Londres era no período, né? Durante o reinado, vamos deixar bem claro, durante o reinado de Elizabeth, né? De Elizabeth I. Na época, metade de Londres foi alfabetizada. Vocês imaginam o crescimento e a expansão que foi esse período. Agora nós vamos fazer algumas análises de alguns personagens principais, Próspero, Caliban e Ariel. Dando início, vamos conhecer um pouco quem foi Próspero. O que é que ele representa dentro dessa trama? Como vimos, o Próspero, ele é o personagem que articula toda a história, né? O discurso do personagem Próspero, de William Shakespeare, exemplifica este sistema cognitivo humano. Ele se tornou senhor da desconhecida ilha que se apresenta na peça porque detinha conhecimentos amplos dos mais variados ramos da ciência, inclusive dos estudos alquímicos. A respeito desses estudos, Michel Foucault, em seu livro de Palavras e as coisas, nos esclarece. Sabedoria do espelho, o homem descobrirá
que contém as estrelas no interior de si mesmo, e que se encarrega o firmamento em todas as suas influências. Então, Próspero, ele é aquele que detém o conhecimento. Ele é uma espécie de feiticeiro, místico, um mago, ele articula tudo, tanto é que ele faz Caliban seu prisioneiro, e ele menospreza porque ele, Próspero, ele tem conhecimento, e o Caliban, não. A Josie vai enfatizar isso mais na frente. Próspero é o personagem principal, e há quem diga, né, que esse personagem seria um astrólogo e conselheiro da Rainha Elizabeth e amigo de Shakespeare. Bem, dando continuidade, vamos falar de Caliban. Vou ler esse trecho e já eu retomo para vocês entenderem direitinho quem foi esse personagem. Vamos lá, gente, acompanhem comigo. Nosso símbolo não é, pois Ariel. Como pensou Rodó, mas Caliban, isto é algo que vemos com particular nitidez nos mestiços que habitam estas mesmas ilhas onde viveu Caliban. Próspero invadiu as ilhas, matou nossos ancestrais, escravizou Caliban e lhe ensinou seu idioma para se entender com ele, que era outra coisa. Pode fazer Caliban, se não utilizar esse mesmo idioma para maldizer, para desejar que caia sobre ele a praga vermelha? Não conheço outra metáfora mais acertada de nossa situação cultural, de nossa realidade, que é nossa história, que é nossa cultura, senão a história, senão a cultura de Caliban. Bem, deixa eu falar um pouco de Caliban para vocês entenderem o que está escrito. Eu não sei se vocês entenderam como a gente falou um pouco do período elisabetano, né? Para vocês poderem entender. Foi um período, como eu estou falando, de grandes conquistas também, porque foi um período de desbravamento, de aventuras marítimas, né? De descobertas de novos lugares, né? De novos ambientes. E o que é que acontecia? Vamos usar, digamos, a descoberta do Brasil. O que foi que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui, quem era que dominavam? Não eram os índios? E o que foi que os portugueses fizeram? Escravizaram esses índios. E nessa peça, a tempestade, como foi contado no início pela Leiliane, quando o Próspero, quando Antônio, né, que é o seu irmão, usurpa o seu poder, Próspero é colocado em um barco junto com sua filha e é deportado, né, digamos, da sua cidade natal. Ele é deportado com sua filha. Quando ele chega nessa ilha, que ele chega lá, que ele a descobre que ele chega, quem é que habitava lá? Habitava Caliban. Mas quem era Caliban? Gente, segundo essa peça, Caliban, ele era filho da bruxa Sicorax. E essa bruxa só teve ele como filho. E segundo os relatos da história da tempestade, Caliban, ele era metade homem e metade peixe. E ele era o dono dessa ilha. Se tinha ele como habitante, ele era o dono dessa ilha. E o que Próspero fez? Ao chegar nessa ilha, ele se apropriou, ele se diz ser o colonizador, segundo, ele está no papel de colonizador, e Caliban, que era pertencente da ilha,
é como se ele chegasse e ele dominasse, sendo segundo a história, ele colonizou, né? Calibã. E isso, ele se apoderou disso e fez o quê? De Calibã o seu escravo. Mas só que Próspero, segundo a peça, Próspero, ele é um homem letrado, ele é um homem conhecedor, ele detém um conhecimento, ele é um homem que lê muito. E ele se apropria dessa sua sabedoria para pegar um não letrado e fazer com ele o que ele bem entender. Além de ser seu escravo para obedecer ele em tudo, ele ainda faz com que o Calibã adote a própria linguagem dele. Que Calibã, digamos, deixe sua linguagem de origem e passe a esse de sendo colonizado, né? Ou seja, o colonizador vai colonizar o Calibã, que na íntegra já habitava aquela região, ou seja, Calibã, ele perde totalmente sua identidade, ele faz com que Calibã perca sua identidade, né? Bom, agora vamos adentrarmos dentro do personagem Ariel. Vamos conhecer Ariel. Ariel é um humano enquanto protótipo da transgressão do real em sonho de voo, transgressão do topor da inércia em voo humanizante. Isso segundo Bachelard, né, 1943. Bom, o autor aqui, ele nos passa a visão de que Ariel é um molde do que vinha a ser o real e do que vinha a ser um sonho, né? E do que vinha a ser um sonho. Ariel Ariel é um espírito, né, imaterial. Inicialmente, Ariel é presa no oco de uma árvore pela feiticeira e é parcialmente libertada por Próspero, possuidor de poderes mágicos, obtido através de extensos estudos herméticos, né, que contribuíram para o seu afastamento da realidade e do convívio afetivo com seus objetos, e que, portanto, também vive aprisionado, solitário em seu mundo interno, ou metaforicamente, né, falando, numa ilha semideserta, vítima de supostos inimigos. E Ariel, ela sempre vai estar ao lado de Próspero, né? Ela é um espírito sem sexo definido, né? E sua existência sendo percebida por Próspero através de suas magias. Assim, com a ajuda de Ariel, uma tempestade fictícia criada por ela, que a gente pode até se lembrar dessa cena dos personagens, né, daquele período que ocorreu a tempestade, e essa tempestade ela foi provocada por Ariel, através de seus poderes. Ariel também tem outros poderes, né, como fazer adormecer, a pessoa adormecer, ter sonhos, ouvir música, né. E só complementando, gente, a falar aqui da Roberta, Ariel, ela acabou acatando, né, todas as ordens de Próspero. Por quê? Porque foi tipo um acordo que, primeiro, ela se sentia grata, porque Próspero a libertou, né, de 12 anos de, digamos, ela ter sido, ela foi aprisionada em uma árvore, e Próspero a resgatou, e ela sentia essa gratidão por isso, e ela se submetia a todos os caprichos de Próspero. Mas, por quê? Porque Próspero também disse que após ele acabasse com ele elaborar sua vingança, né, com todos os que o traíram, ele iria libertar Ariel. Ariel queria ser libertada, né? E foi isso.
E o interessante dessa história, em relação a outras peças de Shakespeare, é que Próspero, realmente ele consegue se vingar, né, de todos, ele consegue se vingar do seu irmão, que usurpou seu lugar, e de quem, junto com seu irmão, copilou sobre, né, o seu destrona, sobre o seu trono ter sido usurpado, né? Mas como foi que ele fez isso? Através de um naufrágio, né? Que vinha o irmão dele, Antônio, junto com o outro duque, e nesse naufrágio, ele, com a ajuda de Ariel, todos foram parar numa ilha, e ninguém morreu desse naufrágio, né? Todos pararam numa ilha, mas em locais distintos, que nenhum sabia do conhecimento um do outro. Eles imaginavam que os demais tinham morrido. E eles passaram muitos dias, isso tudo fazendo parte da vingança de quem? De Próspero. Eles passaram muitos dias digamos, nessa ilha, sem saber que os demais estavam vivos. E muitos já estavam perdendo digamos assim, as suas faculdades mentais. E foi só em um dado período dessa vingança que a própria Ariel chegou para Próspero e disse que já estava com pena, porque ela já estava notando que alguns já estavam perdendo o seu sentido, né? A sua lucidez, né? E Próspero ali ficou muito instigado, né? De perceber que o espírito estava tendo pena, e ele, como ser humano, ele estava perdendo as suas razões, né? E foi nesse momento, com essa fala de Ariel, que ele retoma, digamos, dessa dualidade entre o bem e o mal que todos nós temos, né? Eu acho que metade de nós somos bons e metade é mal, né? E nesse momento, nessa fala, Próspero, ele recobra os sentidos. E naquele momento, né, ele um período onde ele vai exercer o perdão, né? O perdão de seus familiares, e ele consegue retomar, né? Retomar o seu legado, que foi realmente de praxe, né? Que era voltar a ter sua posição social com o perdão. Então, nós temos aqui uma frase sobre Próspero, que a matéria que nos compõe é igual à dos sonhos, e a nossa curta vida cercada por um sonho. Sinto-me vexado. Bom, esse trecho, né, a gente tirou da obra, uma fala de Próspero, da qual ele fala sobre essa relação da vida e do sonho, né? Aqui é interessante. Ele fala que, bom, com relação a isso, nós somos sonhos, né? A nossa vida, ela é movida por sonho. E aquela pessoa que não tem um sonho, ela não sabe exatamente aonde quer chegar. E a gente percebe na peça que passa essa sensação de que Próspero, né, ele está sonhando com algo, né? Parece que ele associa as razões que estão movidas ali por um sonho. Tanto que quando acontece o naufrágio, ele fala para a Miranda ver aquilo e pede para que ele pare, né, para as pessoas não morrerem. Aí ele fala, não, está todo mundo salvo. Então dá aquela sensação de que aquele naufrágio não estava existindo, era como se fosse um sonho, né, uma miragem. Mas é isso que é gostoso das peças, né, de Shakespeare, que ele deixa no final esse ar de mistério, porque, digamos, para cada público leitor,
ele pode ter, diante da sua perspectiva e diante de sua leitura, ele pode dar ele ter uma forma diferente do outro, de discernir, né? Ele desce a prescrição, você sai, ao ler uma peça de Shakespeare, você, digamos, ele te deixa cheio de interrogações, né? O que é isso que é gostoso, que acabada, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido despertar em vocês a vontade de ler, não só essa, mas conhecer a obra, né, de William Shakespeare, que é obra riquíssima, né? Digamos, são obras atemporais, né? E vale muito a pena, viu, pessoal? Obrigada. E é isso.